Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e hoje tomei a iniciativa de abrir esse espaço para um momento de gratidão. Sempre fazemos um momento de gratidão no dia 24 de dezembro. Sempre, há muitos anos, fazemos esse momento de gratidão. Mas hoje não é um momento de gratidão a Jesus pelo Natal, pelo ano, não é? Porque é todo um agradecimento de um ano todo. Mas hoje eu vou fazer um momento de gratidão, não, e quando eu digo eu, não sou eu apenas, porque não fazemos nada neste mundo sozinhos. Nada. Por isso, me permitam usar a primeira pessoa do plural. Nós, hoje, completamos no dia 2 de outubro de 2024, estamos completando 30 anos de Seara Espírita, e isto tem um impacto tão feliz no nosso coração, que nós sabemos que quando vamos dando margem às nossas responsabilidades, pensemos como mães e pais, como profissionais, que buscamos realizar o melhor, o quanto isto nos traz satisfação ao coração, pelo dever retamente cumprido. E isto está, assim, extremamente forte no dia de hoje, e embora tivéssemos tido dúvida no início, fomos mesmo tomados por uma certeza de que sim, por que não fazermos esse momento de gratidão e ao mesmo tempo um testemunho de vida desses, um pouquinho desses 30 anos, que começam, na verdade, um pouco antes. No início da vida de casada, eu não sou médium ostensivo, não. No entanto, mais ou menos no final dos anos 80, mesmo acho que em 89, eu comecei a ver e a ouvir todos os dias, ao final de cada dia, ao cair do dia, na mesma hora, eu via muitas pessoas e eu sentia no meu coração que eram necessitados. E eu via 3 palavras: sacrifício, abnegação e renúncia. Os mais próximos conhecem essa história. E todo dia eu ouvia, e todo dia eu via. E o que é mais interessante, eu não conhecia Allan Kardec, nada, e não achava estranho aquilo. Nada, eu simplesmente registrava. E até que um dia eu disse, eu já era casada, já tinha 4 anos que eu era casada, mas não tinha filhos. Por dificuldades outras que não orgânicas. Mas então um dia, quando eu vi a imagem e eu sabia que eu ia ouvir as palavras, eu disse em voz alta: já sei. Sacrifício, abnegação e renúncia. Mas primeiro eu quero ser mãe. E como por enquanto eu deixei de ver e ouvir essas palavras e essa imagem. Logo engravidei do meu filho e logo que ele completou 5 meses eu engravidei da minha filha. E quando eles entraram na escolinha, ele com 3, ela com 2, adivinha? Eu comecei a ver e ouvir de novo. Foi concedido o que eu pedi, voltou. E eu, que eu nunca tinha ouvido falar de Kardec, eu falei assim, ok, pessoas, eu tenho que servir, mas como? Vou ter que ir para a África? Vou
voluntária ou missionária, mas vou largar minha família, nada disso faz sentido. E eu muito angustiada, porque continuava todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Até que um dia eu deixei meus filhos na escola, peguei o ônibus na Alameda São Boaventura e entrei na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a antiga FERJ, na Rua Coronel Gomes Machado, no centro de Niterói. Entrei pela livraria dentro e falei das questões que me vinham desde a adolescência e outras e tal. E aí a pessoa disse assim, não, fique tranquila, olha, vai começar já agora que é reunião pública. Suba, terceiro andar, assista a palestra. Ao final, converse com a pessoa lá, quem sabe ela não tem uma palavra para si. Eu falei, ok. E fui assistir a palestra e achava que ia acontecer alguma coisa incrível na palestra. Não, foi uma palestra. E ao final da palestra eu fui conversar com a palestrante, tudo que eu tinha dito na livraria eu disse a ela. E ela então me disse, olha, qual é o bairro que você mora? E eu falei, Fonseca. Ah, Fonseca. Então, lá você tem o Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque. Você vá lá no domingo, isso era mais ou menos acho que uma terça-feira, você vá domingo, de manhã, antes da reunião pública, e procure Dona Marlene Teixeira. Fale com ela. Aí eu falei, ok, já tenho um lugar, já tenho um dia, um local e uma pessoa. Agradeci, e no domingo, no dia 2 de outubro de 94, entrava eu pelo Leôncio de Albuquerque. Subi e lá estava a nossa amada Dona Marlene Teixeira, que me recebeu com carinho, que me ouviu. Deve ter achado tudo muito estranho que eu disse, mas foi de um acolhimento ímpar. E ao final ela me disse, fique tranquila, você chegou ao seu porto seguro. E quando ela disse porto seguro, eu senti uma calma me banhar profundamente. E em mim me veio, é aqui, é aqui. E no Leôncio, nós ficamos 13 anos. Ao completarmos 10 anos, por razões da época, aqui precisamos destacar, não é, o quanto fomos acolhidas pelo presidente da instituição, o nosso amado senhor Oswaldo Ramos. Tanto Dona Marlene quanto o senhor Oswaldo já retornaram à pátria espiritual. E senhor Oswaldo, que completou 25 anos como presidente do Leôncio de Albuquerque, um coração acolhedor, abraçava todo mundo, acolhia com muito carinho. Este companheiro que favoreceu que nós participássemos pela primeira vez de uma reunião mediúnica dirigida por ele, e ali começamos a aprender as tarefas da doutrinação, que hoje se fala esclarecimento. E logo depois, isso foi depois de já termos nos engajado na evangelização, e foi interessante. Aliás, é tudo tão interessante. Eu falei com a Dona Marlene Teixeira, Dona Marlene, o que eu posso fazer? Eu quero trabalhar. E ela disse, você não conhece nada de doutrina espírita? Você não pode fazer nada. Estude. E eu comecei participando de 8 grupos de estudo. Tinha sede porque eu queria trabalhar. Então eu precisava aprender. E me ofereci para ser evangelizadora? Não, eu me ofereci para ser ajudante da evangelizadora.
E em pouquíssimos meses saiu o evangelizador e ajudante, lá estava eu, estudando para dar conta das tarefas. E depois veio a reunião mediúnica, e no início do ano seguinte veio o atendimento fraterno. E assim foram chegando as tarefas, depois a exposição doutrinária nas reuniões públicas. Tanto aprendizado, tanta gratidão eu tenho por aquela casa. Casa abençoada de Leôncio de Albuquerque. E com 10 anos de casa, nós estávamos à frente da instituição. E após a primeira gestão, nós decidimos que para que a instituição seguisse sem que fôssemos um fator de dificuldades, resolvemos então sair do Leôncio e fundamos o Grupo Espírita Ivone Pereira, na Praia de Caraí. E lá ficamos de 2007 a 2012. Que tempo abençoado. Tudo no trabalho espírita é abençoado. Mas, igualmente como no Leôncio, chegou um momento, situações difíceis sempre chegam, em que nós não quisemos ser, de novo, fator de dificuldade, de dissensão. E Kardec, no Livro dos Médiuns, nos diz, ele fala de sociedades espíritas, que a maioria tem sempre razão, e se nós não estamos de acordo com a maioria, é importante saiamos, nos afastemos, não criemos casos, nem escândalos, nem problemas. Saiamos bem, não deixando as nossas funções órfãs, e assim foi sempre o nosso proceder. E saímos do Ivone Pereira e fomos trabalhar como voluntária na Federação Espírita Brasileira, na sede histórica, na Avenida Passos. E lá ficamos quase 5 anos, mas ainda em 2012, poucos meses depois de sairmos, na verdade continuamos lá na Federação, mas algo aconteceu, algo que um dia eu conto. Se uma história fica grande demais, mas testemunhos maravilhosos da ação da espiritualidade. Depois, se quiserem, eu conto casos. Botem aí se gostariam de conhecer outros casos. São muitas histórias no meio da história. Mas nós, então, fundamos o Lar Espírita Servos de Maria, lá na Avenida 7 de Setembro, no Jardim Icaraí, em Niterói. E começamos em 2012 lá. Exatamente, saímos no meio do ano e já, alguns meses depois, já estávamos nessa nova casa. E o Ivone Pereira depois foi para a Rua Professor Tavares de Macedo, voltamos para Icaraí, uma amorosa casa de vila, azul, celeste. Ah, bênçãos de Maria. E lá ficamos. Particularmente, até virmos para Portugal em 2019. Então, ficamos 7 anos lá, né? E a casa ficou lá com os companheiros, até que acabou por fechar por causa da pandemia, já que não era um imóvel próprio, era alugado, ficou mesmo
mais de um ano fechado, não é? E aí foi entregue. E nós ficamos com o canal, que depois se transformou aqui, e ficou, vamos dizer, transferido para o Videira, canal que nós fundamos quando viemos para Portugal. Na verdade é isso, né? Nós viemos para Portugal, não podíamos continuar numa casa espírita que funcionava fisicamente, porque estávamos em outro país. E não sabíamos ficar sem trabalho. Então, fundamos aqui, abrimos o nosso Videira Espírita. E depois, quando fechou a casa, fomos para o canal Lar Espírita Servos de Maria, mas haviam ainda trabalhadores e tal, mas não é um trabalho, e todos aqui que acompanham o canal conhecem a nossa Roberta, conhecem a nossa Thelma, mas não é um tipo de trabalho que todas as pessoas tenham um perfil para ele, porque muitas pessoas não gostam de aparecer na frente de uma tela. Por motivos seus, e ok, afinal a casa era física. E aí as pessoas foram naturalmente pegando outros rumos, indo para outras casas, a pandemia acabou, não é? E achamos por bem, então, deixar que o Lar Espírita Servos de Maria terminasse a sua tarefa no mundo físico, e aqui, já nesse formato de canal, achamos que, como já existia, concentramos aqui, e nós, e a nossa Thelma e a nossa Roberta, estamos ali desenvolvendo esse trabalho. Com muita alegria, com muita, muita alegria. Nesse meio tempo, fizemos outras atividades no movimento espírita, já dissemos, não é? Na FEB, mas também na Federativa do Estado do Rio de Janeiro. Estivemos lá trabalhando por 3 anos numa gestão, e tudo isto, não é? O Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, encontros maravilhosos com companheiros das federativas de todos os estados do Brasil. Quanta alegria! Senhor Nestor Mazotti, querido presidente da Federação Espírita Brasileira. Quando nós chegamos a primeira vez em Brasília, em 2007, no primeiro congresso que participamos, e seu Nestor Mazotti é de um coração, também já retornou ao plano espiritual, de um coração. E foi ele que nos convidou, e a partir daí fomos lá para a sede histórica. Que companheiro! E em 2009, nós fomos também trabalhar como voluntária na Rádio Rio de Janeiro. Olha, 30 anos de tanto aprendizado, de tantas bênçãos. Na Rádio Rio de Janeiro, começamos o nosso Escuta que aí vem história, que trouxemos para cá, está aqui. E todos aqueles que fizemos nos quase mais de 10 anos, fizemos o Escuta lá na rádio, estão lá, ainda sendo passados, mas agora fazemos aqui no nosso Videira Espírita. A nossa Rádio Rio de Janeiro, o nosso querido presidente da Rádio Rio de Janeiro, Gerson Simões Monteiro, que foi quem nos chamou para ir para a rádio. Que pessoa maravilhosa. A providência divina nos aproxima de corações que nós ficamos honrados de conhecer. Eu sou uma pessoa que se sente muito honrada de ter conhecido Gerson, de ter conhecido o senhor Nestor, não é? De ter conhecido a dona Marlene Teixeira, o senhor Oswaldo Ramos, o capitão Belino, fundador do Leôncio de Albuquerque, que depois fundou a casa, o Grupo Espírita Valentina Miranda, na mesma rua do Leôncio.
um trabalhador do movimento espírita, aqueles mesmo que corações maravilhosos, Dona Geralda, uma senhorinha que viveu tantas coisas do movimento espírita lá do início, com mediunidades, não ela, mas os filhos, o marido, mediunidades pujantes. Tantas histórias, tanto. Nosso Linardino Bueno, queria falar o nome dele aqui, porque dentro do Leôncio, ele foi nos ajudar-nos no Ivone Pereira, foi ajudar-nos no. Eu costumo dizer que ele é um anjo da guarda, encarnado, porque ele vem silencioso, ele ajuda e parte. Sempre, sempre, sempre a gratidão ao nosso Linardino Bueno. Todos esses corações e tantos outros, e tantos outros, que somos gratos aqui no mundo físico, porque não saberíamos dizer o nome dos amigos espirituais, claro, que temos a nossa Maria Santíssima, esse Espírito que nos cuida como verdadeira mãe, intercessora junto ao Mestre Jesus. Dr. Bezerra de Menezes, e sobre ele, que tem sido, eu considero, como um grande mentor de todo o trabalho. Lembram das 3 palavras que eu ouvia? Nós temos aqui, em 1991, Dr. Bezerra de Menezes, pela médium Maria Cecília Paiva, trouxe-nos uma mensagem que está no livro Garimpeiros do Além. E nessa mensagem, que tem o título de, e se me permitem, meu desejo é trazer esse testemunho de gratidão por poder ter conhecido tantos companheiros do movimento do Brasil, do movimento espírita do estado do Rio de Janeiro, que é muito abençoado, muito abençoado. Quantos corações que se desdobram, claro que em outros estados deve ter, mas é porque nós viajamos e conhecemos e participamos de eventos espíritas no estado do Rio de Janeiro muito. Então, conhecemos muito o trabalho que é realizado no Estado e é muito abençoado. Queremos deixar todo esse testemunho. Dizer que aqui em Portugal, eu trabalho como evangelizadora numa casa espírita, que não tinha evangelização. E eu não sabia. E a casa que eu trabalho aqui tem como mentor o Dr. Bezerra de Menezes, e eu só soube quando eu cheguei lá. E eu me ofereci para ser evangelizadora sem saber que lá não tinha evangelização. Eu passei a entender que eu estava lá. E eu que dizia que nunca mais ia evangelizar na minha vida criança, não, já foi. Estou tão feliz por poder estar com as crianças e evangelizando. Tarefa que eu fiquei por 10 anos no Leôncio realizando. A tarefa. Vamos evangelizar. Que bênção. Então, Dr. Bezerra de Menezes trouxe essa mensagem à luz do amor do Cristo. Vou terminar com ela uma prece, agradecendo o carinho de todos, porque o trabalho não é só dos encarnados com os amigos espirituais. O trabalho existe para atender os que necessitam, os que buscam esclarecimento, consolo, os que buscam força para prosseguir nos passos desta vida.
E a nossa vida não faria sentido sem isso. Não faria. Eu agradeço a confiança e o carinho de todos, de todos. E, embora o canal tenha centenas de subscritores, como chama, e a Bob, que eu não conheço todos, mas saibam que em questão de anonimato já estamos tranquilos, porque é isso, né? Muitos são os corações invisíveis. E também nós estamos unidos aqui no canal. Assim como somos uma família, encarnados e desencarnados, somos uma família. Nós aqui e os companheiros aí. Porque no coração não tem aqui, não tem aí, junto a Jesus. Não tem aqui, não tem aí. Estamos juntos, estamos irmanados. Eu agradeço a Jesus e agradeço aos irmãos. Ouçamos o Dr. Bezerra de Menezes nesta mensagem que tem o título de A Luz do Amor do Cristo, ou seja, sob a luz do amor do Cristo. Diz-nos o Dr. Bezerra. Somos convocados à tarefa sagrada de servir. Não importa onde nem como. Servir é o nosso destino. A redenção da humanidade requer paciência. Ao correr do tempo, é tarefa a longo prazo. Pede amor, repleto de renúncias. Trabalho de sacrifício e abnegação. Sacrifício, abnegação e renúncia. Já ouvimos essas palavras, não? Pede amor repleto de renúncias, trabalho de sacrifício e abnegação. O discípulo não disporá de si mesmo, porque seu roteiro está traçado nos planos mais altos, nos mínimos detalhes. Comparecer ao trabalho da seara será simplesmente seu dever, seu grande e importante dever. O tempo será tesouro abençoado para integrar o aproveitamento nos deveres comuns. Seu pensamento, seu coração, vigilantes, estarão a serviço da grande causa. Aprimora-te, pois. Não te detenhas. Este minuto te pertence. E bênção sagrada que o Senhor é bênção sagrada que o Senhor divino te concede. Não importa o juízo falso, o julgamento apressado. Unge-te de amor. Ergue-te acima de tudo. Coloca-te de pé como servo fiel, pronto a servir. Terás o doce olhar de Jesus a te abençoar. E a excelsa luz do Cristo a auxiliar-te na tua transformação de servo pequenino. Isto é para todos nós, hein? Tudo isto é para todos nós. De servos pequeninos em radiosas estrelas no firmamento de Deus. Segue teu destino para as claridades deste sol de amor. Vence sempre. Querido Dr. Bezerra de Menezes, vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Tantas bênçãos.
Amado Jesus, Maria Santíssima, Pai Celestial, obrigado pela oportunidade da reencarnação, pelas oportunidades de aprendizado, de aprendermos principalmente a servir, e servindo a amar, e amando, fazermos brilhar em nós a nossa luz, sentirmos um amor como nunca sentido em nossos corações. Obrigado, Jesus, por nos acolheres em tua seara, quando nos sabemos, Senhor, tão pequeninos, mas sinceramente imbuídos do desejo de nos tornarmos melhores a cada dia. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, permaneçam em nós, permaneçam entre nós, e que continuemos, Senhor, a cada dia construindo a família humana, fraterna, que estamos destinados a um dia sermos completamente esta grande e amorosa família. Obrigado, Jesus, por tudo. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Obrigada por estarem aqui conosco neste singelo momento de gratidão. Muita paz a todos.